Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Sou o Alexandre, promotor técnico das lojas Tamoio, e hoje estaremos apresentando um pouco mais sobre o universo da jardinagem para quem está começando nessa área. Estamos trazendo hoje o unboxing de uma MS-180 para verificar o que acompanha de fábrica nesse produto. Soluções para o seu dia a dia, Tamoio. Bom, vamos lá! Começamos agora com o nosso unboxing da ferramenta para saber um pouco do que acompanha pelo fabricante em sua caixa. Está acompanhando aqui uma chave para fazer a regulagem da lenta, fazer algumas pequenas regulagens do conjunto de corte e limpeza da máquina. Também acompanha a chave para a retirada da vela, filtro de ar e ajuste da corrente. Acompanhando também seu manual de entrega técnica e o manual de operação do produto. Todo produto Steel vai acompanhar ambos os manuais. Proteção do conjunto de corte. A corrente. Um óleo para lubrificação do motor 2 tempos. Está vindo uma amostra grátis junto com todos os produtos a combustão. O sabre. Também nosso produto, nossa motosserra MS-180C. Bom, agora para o nosso próximo tópico, vou mostrar para vocês como montar o conjunto de corte de nossa motosserra. Nesse caso, que é uma 180C que vem do conforto, né? Essa máquina nos traz alguns atributos e benefícios além das demais. Um deles seria justamente a tampa do conjunto de corte. Em vez de eu estar utilizando uma ferramenta para fazer desmontagem da tampa, tensionar a corrente, eu posso simplesmente abrir na borboleta da tampa, soltar, e já tenho acesso aqui à parte interna onde vai se encontrar meu conjunto de corte. Aqui temos também o esticador da máquina, que ele vem desmontado quando você compra a máquina na caixa. Vamos pegar o nosso sabre. Para montar o esticador, primeiramente no sabre, basta remover o parafuso fenda que acompanha, que é um guia do conjunto de corte. Vai deixar a escrita da Steel posicionada para cima, apenas por questão de estética a primeiro momento. Tem dois orifícios no sabre e dois fusos nessa peça. Vai encaixar os dois, virar ao inverso. Um desses dois orifícios contém uma rosca, onde a gente vai botar o parafuso novamente. Com a chave que acompanha o produto, vai dar um leve aperto no parafuso. Ele é apenas para servir de guia, e onde ele vai se encontrar dentro da máquina, ele não vai cair fora, então não precisa apertar muito esse parafuso. Agora a nossa corrente. Notando também que é muito importante a gente guardar a caixa da nossa corrente do conjunto de corte, porque na frente da embalagem vai estar constando qual a lima, qual é a corrente, o comprimento da corrente, o comprimento do sabre. Então, para uma futura reposição das peças ou manutenção da máquina, tem essas informações já na embalagem do meu conjunto de corte, que é da corrente. Para fazer a montagem da corrente no nosso sabre, basta começar pela ponta. Introduzir a corrente no sentido horário, de forma com que a ponta do dente da corrente esteja sempre indicando para frente, para a direita. Vai virar o sabre. Corrente posicionada no sabre, os dentes em sentido para frente. Vou posicionar na minha máquina. Para facilitar a montagem, o ideal é girar sentido horário o esticador da corrente, que dessa forma ele vai perder a tensão, vai facilitar a montagem. Um outro detalhe, a máquina tem uma trava de segurança. Com essa máquina acionada, o pinhão da corrente ele não vai girar. Então o correto é sempre destravar essa peça. Se ela estiver travada, ele não gira. Puxa a trava totalmente para trás, vai dar um clique e vai liberar o pinhão. Dessa forma eu consigo fazer uma montagem muito mais simples do meu conjunto de corte. Vou começar introduzindo a corrente no pinhão, depois no parafuso que vai prender o sistema. Aí antes de botar a tampa, eu posso vir aqui no meu esticador, girar no sentido anti-horário, girar para a esquerda, e já deixar a corrente levemente introduzida dentro da canaleta do sabre. Facilita também bastante a montagem da minha tampa do conjunto de corte.
Por último, vou posicionar a tampa. Vou girar um pouco a borboleta, apenas para fixar no local. Meu sabre continua solto. E agora eu vou finalizar tensionando minha corrente. Se a minha corrente estiver aparecendo na parte de baixo, tem que tensioná-la. Para mim tensionar a corrente, o correto é levantar o sabre para cima e apertar nessa rosquinha aqui preta, onde tem o sentido do mais. Sempre o sentido horário vai estar esticando. Esticar até o momento em que a corrente encosta a parte inferior no sabre. Continuo levantando para cima, aperto a porca, travo ela, já não vai soltar mais. Para verificar se ele está esticado corretamente, a parte inferior da corrente tem que estar dentro do sabre. Também tem que girar com facilidade, ela não pode ficar pesada, ela tem que girar com facilidade. Ou então, como consta no manual, você pode vir, puxar um dente no meio do sabre, aí vai transpassar 3 elos de tração. Esses dentinhos por baixo da corrente, tem que transpassar 3. Passar mais que 3 ela vai estar solta, passar menos do que 3 ela vai estar muito esticada. Então ela tem uma forma correta de se iniciar o corte. Bom, vamos começar agora demonstrando como fazer o abastecimento do nosso produto e a mistura do combustível, que nesse caso temos um motor 2 tempos, onde vai o óleo em contato com a gasolina. A Steel disponibiliza para a gente, no comércio, um frasco para fazer a mistura do combustível para fazer uma dosagem correta. Também disponibiliza o óleo para o conjunto de corte e o óleo para o motor 2 tempos. No caso do óleo do motor 2 tempos da Steel, usando o óleo original, vai ser uma mistura de 20 ml para 1 litro de gasolina. Caso fosse um óleo de qualquer outra marca que não seja testado pela Steel, o ideal é colocar 40 ml por litro. Isso é uma recomendação do nosso fabricante. Então aqui nesse frasco ele vai ter uma colinha atrás explicando como fazer a mistura, mas vai ser basicamente, vai ter 2 marcações maiores, onde você vai ter o contato ali com o frasco para saber a dosagem da gasolina, aqui no caso meio litro, mais acima temos uma dosagem de 1 litro, e ainda no frasco temos a dosagem de 20 ml e 40 ml. Nesse caso aqui, como é óleo original, vou pôr 1 litro de gasolina, correto seria botar até a próxima dosagem ali, 20 ml de óleo original da Steel. Porém, eu prefiro utilizar a tampa. A tampa também vem a dosagem do óleo. Então a tampa vai constar 10 ml, 20 e 40 ml. Dentro da tampa também possui 3 riscos de marcação, que são os mesmos de referência para o lado de fora da tampa. Dessa forma tem um controle maior na hora de misturar, porque dependendo da situação, o frasco vai começando a ficar velho, um lugar mais escuro, a gente não enxerga essa marcação muito bem. A gasolina aqui no caso tem a comum, porém, se for mais aprofundado ler o manual da máquina, o fabricante nos recomenda usar uma gasolina aditivada, contanto que essa gasolina ocorra uma mistura perfeita com o óleo. Por quê? Esse óleo tem aditivo para melhorar o funcionamento do motor, evitar manutenção, sujeira. A gasolina aditivada também tem. Então, quando a gente trabalha com aditivos de fabricantes e marcas diferentes, pode ocorrer alguma incompatibilidade. Ou seja, se você prefere usar uma gasolina aditivada, o correto seria comprar 1 litro, fazer a mistura, chacoalhar, esperar aproximadamente 1 hora para ver se vai mudar a coloração, se vai separar a gasolina, se vai criar alguma borra ou algum gel, algum contato viscoso diferente do que o normal. A comum não costuma ocorrer isso, então eu prefiro deixar armazenada sempre a gasolina comum e misturo na hora que eu vou utilizar. Bom, adicionados já 1 litro de gasolina, vou utilizar a minha tampa para fazer a dosagem do óleo para o motor 2 tempos. Aqui no caso estaria utilizando 20 ml, pois estou usando o óleo original, para 1 litro de gasolina. Basta chacoalhar, tornar essa mistura homogênea e já está pronto para aplicar no meu produto. Lembrando também que esse frasco ele contém 2 tampas, um orifício maior onde você vai fazer o abastecimento da gasolina no frasco, também uma necessidade de tirar a gasolina da máquina, vai poder voltar a gasolina que estava na máquina para o frasco, e para abastecer o produto, a tampa menor, para evitar algum desperdício, um derramamento involuntário de combustível. Na máquina, na hora de abastecer o produto, vai ter uma imagem abaixo de cada tampa. No caso da gasolina, vai estar informando uma bomba de combustível e uma gota de óleo, para induzir que vai a mistura de gasolina com óleo.
Já ao lado onde vai o conjunto de corte, a lubrificação, vai ter um dente de motosserra e uma gota de óleo, também para nos induzir que vai somente o óleo para a corrente. A tampa ela sai com acesso fácil apenas com a mão, mas ela vem um orifício para estar usando a chave de fenda que acompanha o produto. Não há necessidade de encher a tampa até transbordar, até porque a tampa tem um pequeno ressalto. O bom é deixar alguns ml faltando na hora de botar a tampa para evitar algum derramamento e desperdício de combustível. O óleo, basta destacar a tampa, encher o recipiente de óleo, fechar. Não vou pôr o óleo agora nesse momento porque a gente não vai efetuar o corte, só vou ligar a máquina posteriormente para fazer uma demonstração dela funcionando. Aqui no caso também podemos notar que na embalagem, o frasco da máquina onde vai o óleo, ele vai ser translúcido. Então aqui está vazio, está marcando branco. Onde eu já abasteci com a gasolina, para facilitar para verificar se tem combustível, se tem óleo, também é translúcido. Nesse caso aqui ele está rosa, marcando porque tem óleo na gasolina, então está abastecido o meu tanque. Um detalhe também para se levar em consideração, sempre eu devo abastecer os 2 tanques da máquina. Eu nunca vou abastecer ou completar apenas um tanque. A máquina ela é feita para, primeiramente, acabar a gasolina com a mistura do óleo. Nunca faltar o óleo para a corrente, para não danificar o meu conjunto de corte. Só que não é bom ficar completando. O ideal seria sempre abastecer os 2 para evitar esquecimento de abastecer o tanque da corrente. Agora, iremos demonstrar como a gente liga o nosso produto. Tenho 3 formas de ligar o meu produto. Posso ligar ele com a partida fria, posso ligar um motor quente e posso ligar um motor que eu acabei de fazer alguma manutenção, ligação nele, tem outra forma de ser ligado. Então, na máquina, eu vou ter um botão combinado. Eu preciso acelerar a máquina para poder afogar, preciso acelerar a máquina para voltar do afogado e preciso ver qual desses botões eu estou utilizando no momento de acordo com a minha situação. Para me ligar a máquina que eu acabei de desligar um período menor do que 10 minutos, ela estaria desligada no 0, basta eu passar para o I de ignição, puxar o manípulo e dar o arranque no motor. Porém, se eu parar uma meia hora, 1 hora de usar o produto, o motor teve aquecido durante o dia, mas eu parei 1 hora ou mais de utilizar, eu posso dar a partida em motor quente. Para dar a partida em motor quente, eu preciso acelerar a máquina, pois ela possui uma trava no botão combinado, acelero ela, passo totalmente para baixo, solto o acelerador e volto uma etapa. Ela vai ficar aqui mostrando partida motor quente. Seria um botão ali, uma simbologia de um cano semi-aberto, está passando ar e combustível forçadamente pelo motor. Vai acelerar o processo de eu ligar esse produto que já foi ligado durante o dia, já está aquecido. Porém, se for a primeira vez do dia que eu estou utilizando esse produto, eu tenho que afogar a máquina para ligar, ou seja, eu tenho que puxar o combustível para a máquina dar partida. Para mim fazer essa ligação, eu vou ter que novamente acelerar o produto, posicionar o botão até o final, vai ter a simbologia aqui de um cano fechado, que não está passando ar para dentro da máquina. Então, quando puxar o manípulo, puxar o meu arranque, a máquina vai dar um leve sinal de ignição. Esse sinal de ignição ele pode correr entre 1 a 10 arranques. Evitar sempre puxar mais de 10 vezes o arranque da máquina com o botão afogado. Por quê? Se tiver um barulho ao redor que seja mais alto do que o som da máquina, você acaba não escutando esse sinal de ignição e acaba afogando a máquina. Ou seja, vai passar a gasolina para o escapamento e a máquina não vai ligar mais. Então o ideal é ou dar o sinal de ignição ou evitar puxar mais de 10 vezes, porque essa máquina já pode ter dado o sinal de ignição e a gente não percebeu. Então, botando embaixo o botão, vou puxar o manípulo da máquina, a máquina vai dar aquele sinal de ignição. Posteriormente, eu levanto mais uma vez o botão, porque ela só dá o sinal e apaga. Vou botar naquela partida motor quente. Nessa função ela vai estar acelerada, então agora eu vou puxar o manípulo da máquina, vai girar a corrente do meu produto. Assim que girar a corrente do produto, eu toco no acelerador, automaticamente o produto vai passar para a marcha lenta, para a posição em que eu vou só acelerar a máquina quando apertar o botão, ela não aceleraria involuntariamente. Parei de utilizar a máquina, basta eu colocar no 0. Também lembrando que esse equipamento não possui nenhum tipo de bateria. Ele só funciona em momento que eu puxar o cordão. Então não tem problema de eu deixar guardado ali em casa no 0, no ignição, no afogado, não vai acontecer nenhum problema com o produto.
Bom, agora vamos demonstrar como ligar o nosso produto na prática. Lembrando também que é muito importante a gente estar usando os EPIs, os equipamentos de proteção individual, antes de operar o produto. Nesse caso, não vou usar um macacão ou uma calça de jardinagem, pois a gente não vai chegar a fazer um abate, fazer um manejamento, somente ligar o produto. Mas o ideal é sempre acompanhar o óculos de proteção. É importante também a luva que a gente utiliza na operação da motosserra seja uma luva bem confortável, além de ser resistente, né? Pois é uma máquina que vibra bastante. Então tem que ter bastante conforto para ficar operando ela por um período mais prolongado de tempo. E o protetor auricular, ou nosso abafador, também tem que ser uma qualidade boa, confortável e que realmente funcione. Para ligar o nosso equipamento, temos duas formas para que seja possível. Podemos ligá-lo em pé e também podemos ligar no chão, ajoelhado. Eu prefiro ligar sempre em pé porque a gente vai evitar sujeira, ralar o joelho, qualquer intempéries que tenha no solo. Mas é uma possibilidade também. Como eu estou num local que não é apertado, eu não preciso utilizar a minha trava de segurança para ligar o equipamento. Supor que eu esteja num local que tenha muito entulho, pessoas ao meu redor, eu posso estar travando a máquina, consigo ligar ela, mas ela não vai girar a corrente, a menos que eu destranque primeiro. Ou no caso, quero fazer uma poda, posso ligar a máquina, subir com a máquina ligada na lenta travada, para evitar algum acidente. Mas nesse caso, vamos ligar ela sem travar. E lembrando, a máquina nesse momento está fria, então eu tenho que afogar a máquina para ligar. Basta repetir aquele processo que já foi falado no vídeo anterior. Acelerar a máquina, posicionar o botão até o final, segurar a máquina firmemente no meio das pernas, a mão esquerda vai ficar levemente à lateral da máquina, segurar o manípulo com bastante propriedade e força. E essa máquina também, lembrando que ela é uma 180C, o C significa conforto, ou seja, essa máquina não precisa fazer esforço para ligar, ela vai ligar sempre da mesma forma, vai evitar machucar o braço, vai ligar mais rápido, vai evitar manutenção nas peças de equipamentos internos, por ela ter um sistema de arranque leve. Deu o sinal de ignição da máquina, vou voltar o botão para a partida motor quente, para desafogar o equipamento, agora vai girar o conjunto de corte. Posteriormente eu toco no acelerador para a máquina retomar para lenta. Desligo a máquina no zero, uma máquina que eu acabei de utilizar, que eu quero ligar em menos de 10 minutos, basta eu colocar no I de ignição e puxar o manípulo novamente. Se eu tivesse sem utilizar essa máquina uma meia hora, uma hora, mas ela ainda estivesse aquecida, eu posso dar partida em motor quente. Acelero a máquina, posiciono o botão no segundo estágio de baixo para cima, borboleta semiaberta, partida motor quente, vou dar partida com a máquina acelerada. Lembrando também que todos esses EPIs, equipamentos de proteção obrigatório durante o uso do produto, também fornecemos aqui nas lojas Tamoio. Para o nosso último tópico, falaremos um pouco sobre a manutenção e como guardar o equipamento para o próximo reuso. Primeiramente, nosso filtro de ar da máquina, chave que acompanha o produto, tem um cadeado posição fechada, posição aberta. Basta deslocar um quarto de volta para o cadeado aberto, levantar a tampa, puxar a mesma. Lembrando que essa máquina ela possui um filtro de ar, onde o duto de passagem do ar é interno, ele passa por baixo do filtro. Então, quando você retira a tampa, dá a impressão que está limpo, mas a parte que ele suja vai ser a parte interna, a parte de dentro. Então, é sempre importante retirar o filtro para verificar. Também lembrando que a máquina vem esteticamente limpa, mas não é só para estética, a máquina tem que estar limpa. O correto é de mês em mês passar um pincel, desmontar mais partes da máquina ou ter um compressor de ar e passar um ar na máquina. Para a limpeza do filtro, eu posso fazer com compressor de ar, posso pegar um pincel bem seco, ou também posso lavar com água morna e detergente, espremer ele e deixar secar. Só que sempre que eu usar algum tipo de aditivo, esse filtro ele vai começar a deteriorar mais cedo. Se eu tiver o compressor de ar, vou ter uma durabilidade maior do meu filtro.
Quando substituir ele, momento em que eu abro a tampa do filtro, a parte de cima dele está acumulando muito sujeira em um curto período que eu utilizei o produto, ou a parte em que o ar entra no motor está suja, está na hora de eu substituir esse meu filtro, trocar por um novo. No manual consta a cada 100 horas de uso fazer essa manutenção preventiva. Trocar o filtro de ar, trocar a vela e trocar o filtro do combustível. Mas é preventivo, não quer dizer que vai ser uma real necessidade. Vai depender de cada produto, a quantidade e como você utiliza e limpa o seu produto. Dentro do tanque da gasolina, nós temos também o filtro do combustível. Para tirar ele, vai ter que introduzir alguma ferramenta, um pescador. Geralmente a gente tem em oficina mecânica. Mas você consegue em casa também, com as chaves. Você consegue estar tirando o filtro. Quando eu sei que devo trocar ele? O filtro ele vem branco, de fábrica. Algumas motosserras, com exceção, vêm amarelo, as máquinas maiores. Mas eu vou trocar ele quando? Eu não estiver enxergando que ele está translúcido ou que ele tiver muita sujeira ao redor, passou do amarelo para o marrom, já está na hora de eu trocar meu filtro. Senão a máquina vai ficar com uma mistura pobre de combustível, vai perder força. Um filtro muito entupido pode até ocasionar uma quebra no motor, pode aquecer o motor vir a fundir, a estragar. Para introduzir a tampa, basta repetir o processo inverso, fazer uma leve pressão com a mão em cima do filtro, que a tampa veda o formato do filtro, e botar no cadeado fechado novamente. No caso do meu conjunto de corte, eu vou ter que realizar uma afiação do meu produto, o que facilita a nossa vida, travar a corrente. Se você estiver no meio do mato, tem um toco, um pedaço de madeira, pode fazer um corte para servir de guia para ficar segurando o meu conjunto de corte. Se fosse uma bancada, tivesse uma morsa, uma peça que pode segurar para ela não ficar balançando. Aqui eu não vou afiar, só vou fazer uma demonstração, então não preciso fazer esse processo. Também, para facilitar a fiação, a Steel disponibiliza alguns tipos de acessórios para fazer a fiação. Hoje eu tenho aqui comigo um kit, um jogo de afiação. Também tem um outro jogo que ele já vem com as duas limas completo. Aqui tem um jogo que ele é separado em 3 etapas. Eu vou ter o gabarito para afiar a corrente. Vou ter a minha lima chata, que ela não tem afiação na lateral, para que eu possa baixar o elo de tração, o limitador do conjunto de corte. Também nesse calibrador temos a possibilidade de conferir a canaleta do meu sabre. Lá no manual, lá nas últimas páginas, fala quantos milímetros eu tenho que ter de canaleta no meu sabre. Por que é importante isso? A corrente entra dentro da canaleta. Se ela encostar no fundo da canaleta, ela vai travar, vai aquecer e vai prejudicar o corte. Para afiar a máquina com o gabarito, que simplifica a nossa vida, basta posicionar em cima do dente e do guia um ângulo de 90 graus em relação ao sabre e um ângulo de 30 graus também em relação à lateral do sabre. Em cima do meu gabarito, do meu guia, eu tenho esses ângulos pré-marcados. Então basta eu arrastar a lima pela corrente, onde vai uma marcação ficar paralela em relação ao sabre, que eu vou saber que sempre estou fazendo a fiação em 30 graus. A quantidade de passadas nos dentes da corrente com a lima é indeterminável. Por quê? O ideal é você passar até a ponta do dente ficar afiada, ficar bem pontiagudo. Então vai depender de um dente para o outro, um dente não vai gastar igual ao outro, então não vai afiar igual ao outro. Por isso que o que vai deixar a afiação igual vai ser a limitação da profundidade de corte. Para conferir o meu elo de tração e o meu guia de profundidade de corte, basta introduzir o meu calibrador em cima do dente. Vou deixar a parte aberta em cima do guia. Se o guia transpassar o calibrador, eu vou ter a necessidade de fazer a fiação. Se ele não transpassar, vai estar ok. Se ele transpassar, eu vejo ali que ele transpassou, tiro ele, dou uma passada com a minha lima chata, confiro novamente, ficou da altura correta, basta eu arredondá-lo novamente, deixar aproximadamente no ângulo de 10 graus, para ele ter uma entrada mais facilmente na madeira.
Para mim conferir a canaleta do sabre, tenho que desmontar meu conjunto de corte. Suponhamos que no manual constasse que eu tenho uma limitação máxima aqui de 4 milímetros na profundidade, bastaria eu introduzir o calibrador, ver quantos milímetros ele deu. Aqui no caso ele está vindo com 6, se fosse a marcação até 4, atingiu 4, estaria na hora de trocar meu sabre. Para evitar que o sabre desgaste prematuramente, podemos estar virando esse conjunto de corte. Ele é igual dos dois lados, apesar dele ficar com a escrita aqui com a marcação inversa da steel, ele é perfilado igualmente, ele é igual dos dois lados. Então basta eu vir aqui, tirar o parafuso, passar o meu esticador para o outro lado, montar a corrente de volta e montar na máquina, porque quando a gente faz o corte, vai estar utilizando, pressionando só a parte inferior do sabre, o que vai causar um desgaste só nessa parte. A parte de cima não vai nem sair a tinta nos primeiros cortes. Então o ideal a cada 5, 6 tanques que eu cortar, eu estar virando esse sabre para durar mais tempo no meu produto. Também pode ocorrer de entupir os orifícios onde é captado o óleo através da bomba de óleo passado para a corrente. O orifício vai ter dos dois lados do sabre um buraquinho, vai sair dessa região da máquina. Pode ocorrer de, quando fazer manutenção, largar a máquina na sujeira e entupir o orifício. É muito comum de acontecer. Jamais eu vou raspar a canaleta para limpar o orifício. Dentro do sabre eu tenho 2 bolsões de uma enzima, de um material como se fosse um silicone, que ele vai evitar com que o óleo vá para trás. O óleo chega no buraco e vai só para frente, que é onde vai estar se locomovendo na corrente. Então eu não devo raspar para evitar prejudicar esse bolsão que tem na máquina. O ideal seria eu pegar um palito de dente, assoprar com um compressor de ar, pegar um pincel para fazer essa limpeza. Porque só basta desobstruir o orifício, ele volta a funcionar o óleo. A questão de eu armazenar o meu produto. Parei de utilizar o produto por um período maior do que 3 dias, ou semanalmente, vou usar uma vez por semana, uma vez por mês só, eu tenho que tirar o combustível da minha máquina. Basta abrir o tanque, o frasco com abertura maior, despejar o combustível no frasco. Mas para finalizar, eu ainda tenho que ligar o meu produto. Eu vou ligar meu produto na marcha lenta, vou travar para evitar algum acidente, vou deixar esse produto ligado, essa máquina ligada, até ela consumir todo o combustível internamente e apagar. Dessa forma eu consigo armazenar ela por um período maior do que 3 dias. Mas a gente sempre lembra o cliente de evitar ficar mais de um mês sem ligar o produto, porque ele pode ficar algum resto de combustível dentro, esse combustível vai deteriorar, vai apodrecer dentro da máquina, e vai entupir os filtros internos do carburador, onde vai começar a causar os problemas da máquina não ligar, não funcionar. Basta com que eu ligue a máquina com bastante frequência e guarde ela sem combustível. Já o óleo da corrente não precisa estar tirando de dentro, porque é só uma bomba mecânica que vai transferir esse óleo para a corrente, e ele não vai ter um período de validade tão curto quanto a gasolina em contato com o óleo 2 tempos. É isso aí, pessoal. Caso tenha ficado com alguma dúvida, venha para Tamoio, que nosso time de vendedores está apto esperando para melhor lhe atender. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Quer ver alguma máquina aqui no foco no produto Tamoio? Deixe aqui nos comentários a sua sugestão. Eu sou o Alexandre, nos vemos no próximo vídeo. Soluções para o seu dia a dia, Tamoio.